Boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Boa tarde, boa qualquer hora, pessoal. Então, você está no canal Leitura Essencial #01 com Leonardo Aguiar. E hoje eu gostaria de falar sobre um livro muito bacana, que é Inteligência Artificial para Líderes, de Vinicius David. Esse livro aqui, ó. Esse livro é muito interessante mesmo. E o que eu vou falar sobre hoje, sobre esse livro, cara, é sobre inteligência artificial. Que se você não souber utilizar essa inteligência artificial, cara, você vai ser ultrapassado e muita gente vai passar por você. Simplesmente se você não resistir a essa mudança de ficar achando que ficar pensando por conta própria é ideal, cara, o mercado de trabalho vai te engolir, vai te dizer, ó, você não vai conseguir ter um trabalho, você não vai conseguir ter uma planejamento de carreira, entendeu? Então a ferramenta está aí para ser utilizada, né? Que eu, por exemplo, tem professores meus que falam que vai substituir o seu trabalho humano, tem outros que dizem que não, mas cada um age da forma que você pensa, né? Cada pessoa vai agir de uma forma que você vai dizer, ó, não, esse vai substituir tais coisas. Não, isso daqui não vai. É um murmurinho de cada lado, coisa e tal, né? Mas eu vou falando, enfim, bora voltando pro livro. A inteligência artificial tem muitas funções para o dia de hoje. Ela tem na parte de vendas e marketing, tem na saúde, ela tem transportes, tem educação, tem agricultura, tem segurança cibernética, jurídico. Todas essas áreas que eu estou falando, a inteligência artificial pode fazer. Inclusive já tem jurimetria também, já tem inteligência artificial falando sobre casos jurídicos, processos jurídicos, que faz a probabilidade do caso de conseguir ter sucesso ou não, se conseguir ser resolvido no tribunal ou não, entendeu? Então, quem souber utilizar vai se dar bem. Quem não souber vai ficar para trás, vai ficar atrapalhado. E, enfim, o livro vai falar que tem uns 3 estágios. Tem os retardatários, tem os iniciantes, tem os intermediários, né, os emergentes, e os líderes. Né? E os retardatários são aqueles que não sabem utilizar, os iniciantes que sabem utilizar um pouco, mas estão usando em casos pontuais. E os emergentes, ou intermediários, eu colocaria que sabe mexer, mas ainda não é perfeito. E líderes sabe mexer muito bem. Então, o livro vai falar também, gente, que a inteligência artificial tem a Gama IA, tem a ChatGPT, tem Gemini, tem a Claude, tem a DeepSeek, tem a DALL-E, tem um monte de inteligência artificial que você pesquisando no YouTube você vai saber. E o livro vai falar sobre a questão da liderança, que hoje em dia você tem que ter ousadia em buscar o impossível. Você tem que entender que a liderança é muito importante para você agir de forma que você consiga melhorar a sua vida, consiga ser dono de si mesmo. Antes de você ser líder, você precisa ser líder de si mesmo, para você buscar atingir suas metas, atingir seus objetivos, entendeu? O machine learning também é uma coisa que é muito interessante, você já aprender com a inteligência artificial, entendeu? É algo muito interessante. Enfim, o livro vai falar sobre diversas coisas sobre inteligência artificial, vai falar sobre a construção de uma cultura de inovação, empresas inovadoras, cultura, diferença de valores, entendeu? Isso é que é bem interessante ser abordado, né? Que a cultura é o reflexo do que vai acontecer, está acontecendo no local. É o reflexo dos valores no dia a dia. Os valores são, em princípio, que guiam os comportamentos, que guiam o comportamento e decisões de uma organização. Entendeu? Então, essas duas coisas são bem diferentes de ser abordadas. E, além disso, pessoal, o livro vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é 4 princípios da inteligência artificial, da cultura da inteligência artificial. Ser uma organização de alta performance, ou seja, ser o melhor time do mercado, ter pessoas com ambição e propósito, cliente define um trabalho bem feito. No caso, por exemplo, vocês definem que se o meu canal é bom ou ruim, por exemplo, quando eu estou postando vídeo. E aí você, por meio das visualizações, eu vejo se o vídeo foi bom, se a introdução foi boa, se a chamada foi boa, se o assunto é bacana, se a pessoa está se engajando, entendeu? E além disso, voltando ao que eu estava falando, promover excelência na formação de times também é interessante, feedback, loop com o cliente, entendeu? E tem outra coisa muito interessante que é a obsessão por inovação e crescimento. Hoje em dia, cara, cada dia que se passa tem uma nova tecnologia sendo criada, tem uma nova inteligência artificial sendo feita. Então, cara, se você não souber se adaptar, se você não ficar se atualizando com as informações da inteligência artificial, você vai ficar para trás e você não vai conseguir
resolver problemas simples, sendo que você poderia resolver um problema muito mais rápido, com muito mais eficiência, com muito melhor resolução, entendeu? E além disso, vai ter a mentalidade de startup corporativa, que o livro vai falar, que é ter um espírito empreendedor, que é ter viés de ação e execução, eficácia operacional. Tudo isso que eu estou falando, cara, o livro vai falar de uma forma bem resumida. Eu poderia falar até mais sobre o caso da iFood, né, que é uma empresa de IA, que antes era uma empresa pequena, que era só venda de alimentos. E aí depois ela se tornou a iFood, ela conseguiu, por meio da inteligência artificial, conseguir ser a empresa como ela. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Como ela é grande, entendeu? Como ela conseguiu se desenvolver, como ela conseguiu buscar, por meio da inteligência artificial, ela conseguiu crescer, entendeu? E por meio dos engenheiros de software, da equipe delas, conseguiu se tornar a grande iFood. Pesquisa aí no YouTube, se você quiser, no Google, sobre a história dela, o livro vai falar bastante sobre isso. E, além disso, vou falar também sobre como utilizar o código da cultura AI First. Primeiro, você tem que avaliar a cultura atual, identificar lacunas, por exemplo. Será que aquela cultura tem algum gap, tem alguma coisa que essa cultura vai fazer de bom? O que que essa cultura vai fazer? Tem a cultura de inovação, de mercado, mercado, cultura, mercado inovativa, clã ou inovativa? Qual delas é? Qual é a cultura? E agora é porque a cultura é assim, porque ela age dessa forma, entendeu? É uma empresa muito grande, é uma empresa pequena, de médio porte, tudo isso vai ser avaliado, né? Eu acho que é importante ser falado. Definir um novo código de cultura, isso é muito interessante ser falado, porque a vestimenta pode ser um código de cultura, às vezes é um aperto de mão, às vezes é uma comemoração, entendeu? Isso é muito interessante ser falado. Implementar e sustentar uma mudança cultural. Então você vê se o ambiente é propício para mudança, será que conversando com o gerente é possível mudar algumas tecnologias? Será que é possível, no meio de tais levantamentos, eu conseguir mudar isso da empresa? Né? Capacitar e engajar os colaboradores. Saber se os colaboradores se engajam, gostam da empresa, gostam de falar sobre a empresa, tem informação sobre a empresa, né? Se tem treinamento, engajamento ativo, entendeu? O livro vai também falar sobre a cultura inovadora, né? Que é a curiosidade, a colaboração, a experimentação, né? Isso tudo que eu estou falando, o livro vai falar de uma forma muito interessante, que ele vai ser assim, não é qualquer livro que vai falar sobre esses assuntos que eu estou falando, e a questão é você buscar refletir sobre esses assuntos e você já pesquisar. Essa é a minha ideia. A minha ideia é você pesquisar na internet, buscar todos esses tópicos que eu estou falando e você pesquisar. Só isso. Se eu conseguir fazer isso, para mim a missão está feita. Também vai falar sobre diversos outros assuntos. E eu acho que eu falei tudo que sobre o livro. Falei tudo sobre o livro. Eu me acomodei. Falei tudo sobre o livro. Eu acho que o vídeo tá bom, de bom tamanho. Eu acredito que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam, dê o like. Muito obrigado pelos 68 inscritos. Muito obrigado pelo like, pelo comentário. Muito obrigado e até a próxima.